Fala galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal em que a gente vai bater aquele papo gostoso sobre redação com participação especial dos meus cachorros que estão aqui querendo participar do vídeo, tá? Mas a gente vai bater aquele papo gostoso, falar sobre redação, passar aquelas dicas importantes, né? Aquelas dicas valiosas, aquilo que você precisa saber de forma bem resumida para fazer a sua redação da maneira que a banca examinadora espera, tá bom? Ontem saiu no canal um vídeo falando da primeira parte, dando uma introdução e já falando sobre uma das perguntas, dos questionamentos que a gente usa para desenvolver bem a redação. Se você perdeu essa videoaula, não tem problema, você pode ir lá no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você saber como chegar ao vídeo anterior, tá bom? E hoje eu vou te dar mais uma dica. Então, se você puder anotar, anota, né? Volte o vídeo várias vezes, quantas vezes você quiser, não tem problema. Mas o importante é que eu possa te ajudar nessa batalha aí. Quando eu digo batalha, é porque muitas vezes para algumas pessoas a redação do Enem acaba se tornando uma batalha. Cara, escreva um texto dissertativo, argumentativo. Não conheço nenhum dessas palavras. Mas eu te garanto que não é para tanto. É possível sim você chegar a um patamar de escrever uma excelente redação para o Enem, tá bom? Se você já gostou da ideia, então chega mais aqui nesse canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações, deixa aquele like que é para você ajudar aí no nosso trabalho, para que o YouTube entenda que é um trabalho bacana, importante e que pode ajudar bastante gente, tá bom? Então, bora, roda a vinheta e vamos para mais uma dica. Então, galera, a dica que eu tenho hoje, depois do vídeo anterior, em que eu falei sobre a primeira pergunta, que era o que nós perguntávamos ao tema, né? Porque nós sabemos que toda a redação do Enem, ela gera em torno de um tema. E como eu falei na aula anterior, esse tema, ele está muito ligado às situações do nosso cotidiano, coisas que estão acontecendo. Falei também da importância de nós estarmos ligados, assistindo a telejornais, lendo bastante, porque tudo isso vai contribuir e ajudar para que nós possamos fazer uma redação coerente e com bons argumentos. Também falei que toda vez que nós estamos diante de um tema de redação, nós temos que tratar esse tema de redação como se fosse um problema para ser resolvido. Tudo bem? Então, a minha intenção é apresentar esse problema, tá, no meu texto, levantar os argumentos que embasam para que eu veja aquele tema como um problema e depois relembrar o problema e dar a esse problema uma sugestão de resolução. Essa tem que ser a minha visão para se fazer uma excelente redação, tá bom? Então, ontem nós trabalhamos com a pergunta o que? Então, se você perdeu essa aula, veja na descrição e volte ao vídeo anterior. Agora, se você já assistiu, vem comigo, porque nós vamos para a segunda pergunta. Bem, quando eu perguntei o que, eu cheguei ao assunto, né, sobre o assunto que eu escolhi sobre o tema para tratar. Porque nós vimos na aula anterior que quando eu tenho o tema, o que a banca não espera de jeito nenhum é que você vai escrever tudo sobre o que você sabe sobre aquele tema. Isso é uma perda de tempo, porque você acaba perdendo o raciocínio, você acaba fugindo do tema. Porque normalmente os temas que são propostos na redação do Enem são temas que abrem um leque muito extenso. Então você precisa delimitar, ou seja, você precisa escolher um assunto sobre o tema para trabalhar. Então a pergunta que nós vimos no vídeo anterior nos ajudou a chegar aqui, em que eu resolvi, por exemplo, digamos que o meu assunto é educação,
E dentro de educação, quando eu perguntei o que eu vou escrever sobre educação? E aí eu cheguei à conclusão, por exemplo, eu vou escrever sobre a violência que acontece com o professor dentro da sala de aula. Opa, eu delimitei meu tema, ou seja, eu escolhi um assunto sobre o tema para trabalhar, tá bom? Qual é o papel da introdução em uma redação? É apresentar o assunto sobre o qual você vai explanar, sobre o qual você vai tratar, tá bom? Então, para você chegar a esse assunto, você vai perguntar ao que você conseguiu na pergunta anterior, você vai perguntar por quê? Bem, eu no meu exemplo agora, eu decidi, por exemplo, que sobre o tema educação, eu vou escrever sobre a violência que ocorre com o professor dentro da sala de aula. Então, aí eu vou perguntar para ele, esse assunto que eu escolhi, esse assunto relacionado ao tema que eu escolhi, eu vou perguntar o seguinte: beleza, eu vou falar sobre a violência contra o professor dentro da sala de aula, por quê? E aí a minha resposta, eu vou escrever em terceira pessoa, certo? Trabalhando um assunto, tá? Por que o ideal é você usar a terceira pessoa ou você trabalhar de forma impessoal? Porque você está mostrando o seguinte para o seu leitor, que aquilo que você está escrevendo é algo que não veio de você. Você não está se envolvendo com o que está sendo escrito. De que forma? Você está dizendo para o seu leitor o seguinte: olha, aquilo que eu estou escrevendo é um fato, é verdade, tá? E que é dito não por mim, mas por especialistas. Eu vou apresentar a opinião de outras pessoas. Então, é interessante deixar sempre o seu texto, eu aconselho, né, procurar deixá-lo em terceira pessoa. Apenas tratar do assunto, tudo bem? Então, agora é a hora que nós vamos apresentar o assunto. Nós estamos na nossa introdução. Então, nós vamos perguntar ao que nós escolhemos tratar. Por quê? Por que eu vou falar sobre a violência contra o professor na sala de aula? Por que eu vou falar sobre isso? Qual é o problema? Qual é o problema que eu vou tratar? Aí, digamos que eu cheguei à seguinte conclusão: eu vou trabalhar com a questão da violência contra o professor dentro da sala de aula, porque é um assunto, né, é algo que é tratado muito pouco, né? É tratado muito pouco pelos meios de comunicação, pela sociedade, e é algo que acontece constantemente. Aí, digamos que eu vou apresentar essa ideia na minha introdução. Então, quando eu uso essa pergunta por quê, eu estou delimitando, eu estou apresentando na minha introdução como eu vou tratar, sobre o que eu vou falar no meu texto. Qual a ideia que eu vou defender no meu texto. Então, digamos que eu cheguei à conclusão de que eu vou trabalhar com a ideia de que existe sim muita violência na sala de aula, que essa violência é muitas vezes encoberta pela sociedade e pela mídia, tá? E que é um assunto que precisa ser mais abordado pela sociedade. Então, eu vou escrever uma frase que responda a esse meu porquê, tá? Que apresente essa ideia de que a violência contra o professor dentro da sala de aula, ela existe, que ela é ignorada muitas vezes pela mídia e pela sociedade. Então, digamos que eu construo a seguinte frase, a violência contra o professor é algo que ocorre constantemente. No entanto, a sociedade e a mídia mascaram a realidade. Olha, eu apresentei em uma frase aquilo que eu quero defender. Não usei eu acredito, não usei eu acho. Outro erro bizarro e que faz com que a sua redação seja ignorada pela banca é você usar citações como
como minha mãe diria, ou como meu pai disse, são outros erros banais e que podem destruir a sua redação, tá bom? Então, para chegar aí à minha introdução, eu vou usar a pergunta por quê, né? Por quê? Que eu vou perguntar o quê, gente? Ao que eu decidi escrever, né? Eu vou perguntar ao assunto sobre o qual eu decidi escrever, né? Na minha redação, tá bom? Espero poder ter ajudado vocês. Deixo aqui também na descrição meu telefone, porque eu estou oferecendo para você que quer se aprofundar mais, tá? É algo que você não é obrigado, tá? Eu estou aqui para ajudar na medida do possível, mas caso você queira uma mentoria maior, né, que eu te acompanhe mais de perto, eu estou oferecendo mentorias, tá? Em que eu atendo o aluno de forma à distância, porém em particular, tá? São 2 horas por semana dedicadas apenas a uma pessoa, com o intuito de oferecer a essa pessoa aulas personalizadas que atendam às dificuldades e busquem sanar as dificuldades dela. Então, se é do seu interesse essa mentoria, eu deixo na descrição meu telefone, os meus contatos, para que você me procure, tá bom? Então, termino aqui esse vídeo. Espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado. Fique com Deus e até a próxima videoaula.